Agora, como você vai se comportar diante do joio dentro das igrejas evangélicas e até fora das igrejas? Romanos capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. Então vamos lá, Romanos 16, 17 e 18. Eu falo assim para a gente não esquecer, memorizar, né? Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, note bem, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Ponto e vírgula. Desviai-vos deles. Pronto, simples. Deixa eu bater palma aqui que eu tô na igreja. Bate palma aí também, irmãos. Qual é a recomendação que o apóstolo Paulo diz para nós? O apóstolo para os gentios, não para os judeus, mas para os gentios. Como você deve se comportar diante do joio que estão dentro da igreja? Você deve arrancar? Não. Você deve expulsar? Não. Você deve excluir do ministério? Não. Você deve negar a ceia para eles? Não. Porque se eu negar aqui na terra, eu posso e corro o risco de ser negado lá no céu. O mestre diz, não arranca o joio. Porque se você arrancar o joio, você pode prejudicar o trigo. E hoje em dia, por falta de discernimento de muitos líderes evangélicos e religiosos, vamos dizer assim, tentaram arrancar o joio, prejudicaram o trigo. Prejudicaram a igreja. Prejudicaram a congregação. Prejudicaram a membresia por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por que falta-lhe o conhecimento? Porque não deram ouvido ao Espírito da verdade que revela toda a verdade. Oh, glória a Deus! Olha o que diz a Bíblia. Você percebeu, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Vamos lá, dissensões e escândalos. Dissensões e escândalos. Eu vou repetir para isso ficar bem cravado, bem pregado na sua mente. Dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Está claro, meus irmãos, qual foi a doutrina que nós aprendemos? Quais foram os ensinamentos que nós aprendemos? Desde os princípios primórdios, tempos das Sagradas Escrituras, revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos, para nós. Ah, mas é doutrina de homem. Cala a boca, porque a Bíblia diz que essa doutrina é revelada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos e havia sinais e maravilhas. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os outros, no partir do pão, nas orações, e havia sinais e maravilhas. Por quê? Porque permaneciam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que eu estou dizendo, não estou falando apóstolo fulano, ciclano, não. Estou falando dos apóstolos base da igreja. Os apóstolos que Jesus Cristo chamou e apóstolo Paulo. Porque eles foram o alicerce da igreja. Do alicerce você deve continuar construindo o prédio, o edifício. Você não pode desenhar uma planta, arquitecta de arquitetura, desenhar um projeto, uma planta,
e desenhar e seguir a fundação da planta, e depois, no meio da metade, vamos dizer assim, na metade da construção, você querer mudar tudo. Entendeu? Você não pode mudar. O que é base tem que terminar daquele jeito. O projeto tem que terminar daquele jeito. Se a planta começou daquele jeito, aquele é o projeto, tem que terminar daquele jeito. Se você mudar, você não vai ter a mesma coisa. Tá entendendo, meus irmãos? Aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Olha a recomendação, olha o que você tem que fazer. Escute aqui agora o seu comportamento em relação a estas pessoas, porque são pessoas. O conselho é: desviai-vos deles. Entendeu? Desviai-vos deles. Aí eu volto para Salmo capítulo 1, versículo 1. Não andeis nos caminhos dos pecadores, nem nos conselhos dos ímpios, nem se assente à roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque se você sentar à roda dos escarnecedores, você é cúmplice. Você é cúmplice. Se tem uma rodinha fumando maconha, chegou a polícia, vai pegar só um, você acha que vai pegar só um? Vai pegar todos. A coisa vai ficar preta para todos, não é só para um. A Bíblia está me dizendo: desvia-vos deles, abandona-os, desolai-os. Sai fora deles, porque promovem dissensões e promovem escândalos contra a doutrina que aprendestes. Irmão, qualquer que está ou estiver causando escândalos com a doutrina que aprendeste das Sagradas Escrituras, a Bíblia diz claramente: sai da rota dele, sai do caminho dele. Sai do mapa dele. Desliga o GPS dele. Entendeu?